Você já terminou de assistir Interestelar e ficou olhando para a tela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer? Porque esse filme deixa várias perguntas. Como Cooper entrou naquela biblioteca gigantesca? O fantasma da Murph era realmente ele? Quem colocou o buraco de minhoca perto de Saturno? E quem eram aqueles seres misteriosos que ajudaram a humanidade? Hoje eu vou explicar a história e o final de Interestelar de um jeito simples, como se a gente estivesse conversando sobre o filme. Também vou mostrar algumas curiosidades, segredos das gravações e detalhes que talvez você não tenha percebido. E já fica o aviso, daqui pra frente teremos spoilers até de outra galáxia. A história acontece num futuro em que a Terra está morrendo. As plantações estão sendo destruídas, tempestades de poeira acontecem o tempo todo e a humanidade percebe que não vai sobreviver por muito mais tempo. É nesse cenário que conhecemos Cooper. Ele já foi engenheiro e piloto da NASA, mas agora vive como fazendeiro com os filhos Tom e Murphy. E já temos uma curiosidade interessante. Aquela plantação enorme de milho não foi criada por computador. A produção plantou um milharal de verdade para fazer as gravações. Depois, o milho ainda foi vendido. Ou seja, no filme, a agricultura estava acabando, mas nos bastidores, o milho deu lucro. Christopher Nolan realmente gosta de fazer as coisas de verdade. Se ele pudesse, provavelmente teria construído um buraco negro no estacionamento do estúdio. Murphy acredita que existe um fantasma no quarto dela. Livros caem sozinhos e mensagens estranhas aparecem na poeira. E convenhamos, se livros começassem a cair sozinhos no meu quarto, eu não ficaria procurando uma explicação científica. Eu entregaria o quarto para o fantasma e dormiria na sala. Cooper não acredita em fantasmas, mas percebe que as marcas na poeira formam coordenadas. Preste atenção na estante. Ela parece apenas uma parte do cenário, mas é justamente ali que o começo e o final do filme se encontram. O que parece uma assombração é, na verdade, a primeira pista sobre a relação entre gravidade e tempo. As coordenadas levam Cooper até uma instalação secreta da NASA. Uma base tão secreta que ele encontrou seguindo uma mensagem no chão do quarto da filha. Talvez a segurança da NASA precisasse de uma pequena revisão. Lá, Cooper conhece o professor Brand e descobre que a agência está preparando uma missão para encontrar uma nova casa para a humanidade. Um buraco de minhoca apareceu perto de Saturno. Podemos imaginar esse buraco como um atalho pelo espaço. Em vez de viajar durante milhares de anos, uma nave atravessa esse caminho e chega muito mais rápido a outro lugar do universo. No filme, isso é explicado usando uma folha de papel dobrada. Uma explicação simples porque ninguém foi ao cinema querendo assistir a 4 horas de aula de física. Cooper aceita pilotar a missão, mesmo sabendo que pode ficar muitos anos longe dos filhos. Antes de partir, ele mostra 2 relógios para Murphy. Por causa da forma como o tempo funciona no espaço, quando ele voltar, os 2 podem estar com idades completamente diferentes. É uma cena emocionante, mas não é exatamente o melhor presente de despedida. Filha, toma esse relógio para acompanhar quantos anos eu vou ficar desaparecido. Murphy está com raiva e se recusa a se despedir, mas aqueles relógios serão fundamentais no final. Cooper vai embora, e quando Murphy finalmente corre para falar com ele, já é tarde. Aqui a brincadeira diminui, porque essa despedida é o coração de toda a história. Cooper parte com Amelia Brand, Romilly, Doyle e o robô TARS. TARS tem um formato bem diferente dos robôs tradicionais. Ele parece um grande bloco retangular que muda de posição para andar. Basicamente é um armário com inteligência artificial tentando fugir de uma mudança. Mas ele rapidamente se mostra mais útil do que boa parte dos seres humanos da missão. Em muitas cenas, TARS não foi feito apenas com efeitos de computador. A produção construiu uma versão em tamanho real. Um ator controlava seus movimentos durante as gravações e depois era apagado digitalmente. Dessa maneira, os outros atores realmente podiam olhar e tocar no robô. TARS também consegue escolher o nível de sinceridade e de humor. Como está seu nível de humor, TARS? Está em 100%. Vamos reduzi-la para 75, por favor. Uma função que seria muito útil em grupos de família. Quando a equipe chega perto de Saturno, encontra o buraco de minhoca. Ele não parece um buraco comum. Aparece como uma esfera, distorcendo a imagem ao redor.
O físico Kip Thorne, pronuncia-se aproximadamente Kip Thorne, ajudou a equipe a criar esse efeito usando cálculos científicos. Durante a travessia, Brand toca uma presença estranha. Ela acredita que alguém apertou sua mão. Guarde essa cena, porque ela só será explicada perto do final. Interestelar não entrega respostas com facilidade. O filme esconde a explicação e manda a gente buscar quase 2 horas depois. O primeiro lugar visitado é o planeta Miller. Ele está muito perto do buraco negro Gargantua. Por causa da enorme força da gravidade, o tempo passa de maneira diferente. Bom, cada hora naquele planeta corresponderá a 7 anos nossos lá na Terra. Deus. 1 hora naquele planeta representa cerca de 7 anos longe dali. Isso é baseado num fenômeno real chamado dilatação do tempo. Quanto mais forte é a gravidade, mais devagar o tempo passa. Mesmo sabendo disso, eles decidem descer, porque perder vários anos da própria vida parecia um preço razoável para dar uma olhadinha na água. Quando chegam ao planeta, eles veem o que parecem ser montanhas no horizonte. Mas não são montanhas, são ondas gigantescas. Um pequeno erro de avaliação com consequências bem desagradáveis. Doyle morre, a nave fica cheia de água e a equipe perde muito tempo para escapar. Na trilha sonora, podemos ouvir batidas parecidas com um relógio. Essas batidas lembram que, enquanto poucos segundos passam para Cooper e Brand, anos estão passando longe daquele planeta. Quando eles retornam, Romilly revela que esperou mais de 20 anos. Eles passaram poucas horas fora. Quantos anos passaram? Devem ter sido... Foram 23 anos, 4 meses e 8 dias. Mas para ele foram décadas. E eu já fico preocupado quando alguém demora 20 minutos para responder uma mensagem. Cooper começa a assistir aos vídeos enviados pelos filhos. Tom cresceu, se casou e teve filhos. Murphy também cresceu, mas continua magoada por ter sido abandonada. Cooper percebe que perdeu décadas da vida dos filhos sem poder fazer nada. É uma das cenas mais emocionantes do filme e responsável por fazer muita gente dizer que entrou poeira no olho. Dentro de uma nave, no espaço. Gargantaria é um dos maiores trabalhos visuais do filme. A equipe não desenhou apenas um círculo preto com luz ao redor. Foram usados cálculos para simular o comportamento da luz perto de um buraco negro girando. A gravidade curva a luz ao redor dele. É por isso que o disco brilhante parece passar por cima e por baixo do buraco negro. O trabalho foi tão detalhado que ajudou até na produção de um artigo científico. Nolan foi muito influenciado por 2001, Uma Odisseia no Espaço. Podemos perceber isso no movimento lento das naves, no silêncio do espaço e na sensação de que a humanidade está diante de algo muito maior. A equipe decide visitar o planeta do Dr. Mann. Ele era considerado um dos melhores astronautas da missão anterior. Mann é interpretado por Matt Damon. A participação dele foi escondida durante a divulgação. Quando a cápsula se abriu, muita gente deve ter pensado: olha só, foram buscar o Matt Damon no espaço de novo. Mas Mann mentiu. O planeta não é habitável. Ele falsificou os dados porque estava sozinho, com medo e desesperado para ser resgatado. O homem foi escolhido para representar o melhor da humanidade. Forjou todos os dados. Forjei. Mas começou a enviar localização falsa. Basicamente, o primeiro golpe do endereço errado no espaço. Mann tenta se conectar à nave principal. O sistema avisa várias vezes que o encaixe não está correto. Mas ele continua. Porque nada de ruim pode acontecer quando alguém ignora todos os avisos de segurança ao mesmo tempo. Ele abre a passagem antes da conexão estar completa e provoca uma explosão. A nave começa a girar fora de controle. Cooper precisa fazer sua nave girar na mesma velocidade para conseguir se conectar. É o tipo de estacionamento que faria qualquer instrutor de autoescola mudar de profissão. Quando Brand diz que aquilo é impossível, Cooper responde: não, é necessário. Não é possível. Não. É necessário. E temos uma das melhores cenas do filme. A nave não tem combustível suficiente para chegar ao planeta de Edmonds. Cooper usa a força de Gargantua para dar impulso à nave. Para diminuir o peso, Tars se solta. Logo depois, Cooper também se separa, sem contar todo o plano para Brand.
Ele cai dentro do buraco negro. Uma situação que normalmente encerraria qualquer história de forma bem rápida. Mas ainda faltam quase 30 minutos de filme. Então alguma coisa muito estranha precisava acontecer. Em vez de morrer, Cooper acorda dentro de uma estrutura gigantesca chamada de Tesseract. Para facilitar, imagine que alguém pegou o quarto de Murphy e criou milhares de versões dele. Cada versão mostra um momento diferente. É basicamente a estante mais complicada já construída pela humanidade. Cooper consegue observar Murphy criança, adolescente e adulta. Para ele, o tempo não é mais apenas uma linha seguindo para frente. Ele consegue observar diferentes momentos como se fossem lugares. Aqui acontece a grande revelação. O fantasma de Murphy sempre foi Cooper. Os livros caindo no começo eram Cooper tentando mandar uma mensagem. Quando aparece a palavra fica, em inglês stay, pronunciada aproximadamente stay, era ele tentando impedir sua versão do passado de abandonar a filha. Não! 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 As coordenadas que levaram Cooper até a NASA também foram enviadas por ele. Então o fantasma que Murphy procurava era o próprio pai preso dentro de um buraco negro. Essa família realmente levou os problemas de comunicação para outro nível. Cooper tenta avisar a si mesmo para não partir, mas o passado não pode ser alterado. Tudo aquilo já tinha acontecido. Os livros sempre caíram. As coordenadas sempre apareceram. Cooper sempre esteve por trás das mensagens. Durante o filme, os personagens falam sobre seres misteriosos. Foram eles que colocaram o buraco de minhoca perto de Saturno, e foram eles que criaram aquela estrutura. A princípio, pensamos que são alienígenas, mas Cooper percebe que eles são humanos do futuro. A humanidade evoluiu e aprendeu a entender dimensões que nós ainda não conseguimos compreender. Para eles, o tempo pode ser observado quase como nós observamos altura, largura e profundidade. Esses humanos criaram a estrutura para Cooper falar com Murphy. Mas Cooper era o único que conhecia a filha, o quarto e o relógio. É por isso que o amor é tão importante na história. Não porque seja uma força mágica, mas porque a ligação entre Cooper e Murphy permite que ele encontre a pessoa certa no momento certo. TARS consegue coletar informações de dentro do buraco negro. Cooper transmite esses dados movimentando o ponteiro do relógio em código Morse. Quando Murphy, adulta, volta ao quarto, percebe que o relógio está enviando uma mensagem. Depois de atravessar o universo e cair num buraco negro, Cooper salva a humanidade usando um relógio. Moral da história? Não jogue fora os presentes antigos. Vai que um deles começa a receber mensagens de outra dimensão. Murphy entende os dados e termina a equação sobre a gravidade. Com isso, a humanidade consegue retirar enormes estações espaciais da Terra. Quando a estrutura começa a fechar, Cooper atravessa diferentes pontos do espaço. Ele encontra Brand no momento em que a nave passava pelo buraco de minhoca. Então entendemos a cena do começo. A presença que tocou a mão de Brand era o próprio Cooper. Mais uma vez, ele não mudou o passado. Aquele encontro sempre aconteceu. Cooper é resgatado perto de Saturno. Quando acorda, está numa enorme estação espacial. Para ele não passou tanto tempo, mas Murphy já está muito velha. A estação recebeu o nome Cooper. Por alguns segundos, ele acha que foi uma homenagem para ele, mas descobre que a homenagem é para Murphy Cooper. A Estação Cooper. Estação Cooper. Legal darem um nome em minha homenagem. O que foi? O nome da estação não é em sua homenagem, é em homenagem à sua filha. Um pequeno golpe no ego depois de sobreviver a um buraco negro. Cooper finalmente reencontra a filha. Murphy já viveu toda a sua vida e está cercada pelos filhos, netos e bisnetos. A promessa feita durante a infância foi cumprida. Cooper voltou. Murphy explica que nenhum pai deveria assistir à morte de um filho. Depois diz que Cooper deve procurar Brand. Ela entende que sua própria vida está terminando, enquanto o pai ainda tem um caminho pela frente. Cooper consegue chegar ao planeta de Edmunds. Ela encontra Edmunds morto, enterra o corpo dele e começa a preparar uma nova colônia. Quando tira o capacete, percebemos que ela consegue respirar. Isso indica que o planeta pode sustentar a vida humana. Cooper pega uma nave com TARS
e parte para encontrá-la. O filme termina antes de mostrar o reencontro, mas tudo indica que Cooper vai ajudar Brand a construir uma nova casa para a humanidade. No fim, Interestelar parece ser uma história sobre espaço, buracos negros e o fim do mundo. Mas, por trás de tudo isso, é uma história de um pai tentando voltar para a filha. O fantasma era Cooper. Os seres misteriosos eram humanos do futuro. A estrutura foi criada para que ele pudesse conversar com Murphy. E Murphy usou a mensagem do pai para salvar a humanidade. O futuro ajudou o passado, para que o passado pudesse criar aquele mesmo futuro. Complicado? Um pouco. Cooper atravessou o universo, perdeu décadas, entrou num buraco negro e se comunicou por uma instante. E tudo começou porque alguns livros caíram no chão. Mas é justamente essa mistura de ciência, emoção e mistério que faz Interestelar continuar na nossa cabeça muito tempo depois de terminar. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Cooper encontrou Brand depois do final? E qual parte de Interestelar mais confundiu você quando assistiu pela primeira vez? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de explicações, curiosidades e detalhes escondidos nos filmes, inscreva-se no Poltrona Filme. Até o próximo vídeo.